Inteligência artificial significa alavancar o potencial humano para que ele possa fazer mais, para que a pessoa possa ir além. Mas, como toda tecnologia, ela também pode ser utilizada para fins ilegais. Em cada uma dessas revoluções, a gente tem novas tecnologias chegando a bilhões de pessoas e mudando para melhor o mundo, mas também pessoas de má fé utilizando o e-commerce para roubar dados do cartão de crédito. O banco, pelo telefone celular, mudou como 200 milhões de brasileiros têm acesso ao banco. Mas também fraudadores usam o banco pelo celular para roubar algumas pessoas. A inteligência artificial, ela não é ruim ou boa. Ela é uma ferramenta que amplia em muito o potencial de uma pessoa. Junto com isso, a gente vai ter que ter também leis e regulações que evitem os abusos. Vão haver fraudes puxadas pela inteligência artificial? Vão. Os fraudadores vão ficar mais sofisticados com essa tecnologia. A gente precisa de leis que proíbam isso e a gente precisa de o governo e a polícia com ferramentas para prender essas pessoas. A gente não pode evitar o benefício que 200 milhões de brasileiros vão ter porque vai ter fraude. A gente precisa ter o benefício, seja ele em educação, que vai ser revolucionada por essa tecnologia, seja ele no mundo financeiro, seja no mundo de serviços, seja no mundo da medicina, que eu acho que vai ter um impacto incrível, mas ao mesmo tempo garantir que as fraudes não vão acontecer. A AI não vai roubar empregos, a AI vai transferir empregos. Veja, vamos pensar que no Brasil, volta 20, 30 anos do tempo, como é que você pilotava trens no passado? Com pessoas. Hoje você tem trens, parte deles, por exemplo em São Paulo, que já são pilotados pela própria máquina, é o conceito driverless, né, que nós chamamos em tecnologia. O desemprego hoje é menor do que 10, 20 anos atrás no Brasil. Então, o que eu estou querendo dizer aqui é, na prática, todas as vezes que uma ferramenta tecnológica ela traz muita produtividade para um lugar e aquilo fica muito barato, as pessoas passam a oferir mais renda e essa renda é levada, ela é investida em outras oportunidades que existem no mercado, o que faz com que novos empregos sejam gerados ali. Qualquer avanço tecnológico, ele sempre é positivo se bem trabalhado, arquitetado, se existir um bom diálogo no entorno dele. Todo avanço tecnológico, ele gera uma série de problemas no começo. E é natural, porque a novidade acaba fazendo com que a gente seja impactado por aquilo que não era previsto. Nós precisamos ter a capacidade de, na sociedade civil e na relação com o Estado, organizar, orquestrar, administrar a forma com que a gente vai usar inteligência artificial. Assim como um dia a sociedade civil e o Estado fez o mesmo regramento para os remédios. Assim como existem limitações que são impostas, a gente vai ter que criar isso aqui também. Então a gente vai entrar em discussões muito importantes relacionadas à privacidade, muitas questões importantes relacionadas a direitos autorais, muitas questões importantes relacionadas à ética. Grandes empresas de tecnologia têm montado comitês de ética para viabilizar produtos de tecnologia, inteligência artificial e principalmente agora com IA generativa, essa é uma preocupação constante de executivos de grandes empresas e deveria ser sua também. E quais são esses riscos e por que a gente está aqui falando deles? O primeiro deles é viés. Significa que esses modelos são treinados baseados em dados que são imputados seja pela internet ou seja naquela base de dados específica e eles vão tomar essas decisões baseadas nessas informações que eles têm acesso. Se você perguntar hoje no chat que você faz essas perguntas de IA generativa, qual é a melhor pessoa do mundo ou quem é o maior líder do mundo, ele vai responder aquilo baseado nas informações que ele tem acesso. E isso pode causar uma falsa impressão, né? E pode tornar uma decisão enviesada da informação que você vai utilizar. Então é super importante você tomar cuidado, checar as fontes, fazer uma pesquisa ampla em perguntas que não são tão específicas ou não são exatamente objetivas em relação a preferências, em relação a gostos, em relação
a comportamentos de forma geral. O segundo risco que eu queria trazer para vocês aqui é sobre veracidade, mais especificamente a palavra do momento, agora no Vale do Silício, é alucinação. Elas são referentes a informações, dados, casos que são criadas pela IA quando você faz perguntas a ela. Tem um caso super interessante que aconteceu nos Estados Unidos há pouco tempo, de um advogado que pediu para a IA generativa ajudá-lo a escrever uma petição de resposta, né, em um processo, e a IA deu diversos casos com referências que eram totalmente fictícios, que não existiam, e ele acabou usando isso. Então esse é um dos exemplos, né, que pareciam ser reais, pareciam casos verídicos, mas que na verdade era uma alucinação da IA. A IA de fato facilita muito, ajuda a gente em processos manuais, em pesquisas, em buscas, mas vale a pena lembrar que ela pode estar alucinando e que você deve tomar cuidado em checar suas fontes, fazer um double check daquelas informações. Então é sempre importante usar IA com responsabilidade e de forma consciente, lembrando dos seus vieses, lembrando de segurança e lembrando que toda tecnologia nova deve ser usada com cautela e, claro, né, olhando sempre para o bem da sociedade. O time de Privacy e AI Ethics aqui no iFood trabalha ativamente com os times de tecnologia para assegurar que alguns princípios sejam seguidos em relação a essas novas tecnologias. Alguns deles são segurança, privacidade, accountability ou auditoria, não discriminação e muitos outros. Estamos seguros, o iFood de fato tem um time super preparado, trabalhando ativamente para garantir que seus dados estejam seguros, que seus dados sejam tratados de forma ética e com segurança, olhando sempre, né, para viabilizar essa tecnologia de forma justa e sem discriminação, sem vieses. Se a gente como país conseguir ao mesmo tempo deixar o serviço ser explorado e criar benefícios para a gente só em educação e saúde, olha o impacto que vai ter para o nosso país. Mas também investir como governo em uma regulação que diga o que é proibido e uma regulação que puna, que prenda quem abusar, a gente vai ter o melhor do que essa tecnologia pode trazer.